cunhado. Tá no clima? O que você falou? Suave a face. E aí, cunhada? Tá no clima? Já começou? Peraí, não. Meu Deus, Drake, dá um jeito nela. Fala, meu! Ah, eu que tenho que falar? E aí, tá no clima? Eu tô no clima, e você tá no clima? Eu não tô. Não tá no clima. E a gente tá com uma convidada pra lá de especial, que hoje vai falar sobre sexologia. Sexologia, tá certo? Sexualidade. Sexualidade. Mária Pusch. Ó, pra apresentar ela, a gente vai ficar aqui, ó, falando, porque ela faz muita coisa. Vamos começar do começo. Mara, você tá no clima? Eu nasci no clima. É isso, tá vendo? Como tem vários tipos de clima que a gente pode colocar, Exatamente. né? Mas o clima vem pra onde? Pra mulher. Só a mulher carrega esse clima, né? Porque pro homem não importa muito. O homem tá assim, né? E a gente já é uma coisa mais elaborada, eu acho. Que a gente tem todas aquelas fases, né? É porque a mulher, ela é cíclica. Mesmo quando ela entra na menopausa, ela ainda tem ciclos. O homem não, ele é ali, ó, linear. Então, eles não sabem... A gente vai estar sempre no clima mesmo, Exatamente. Né? É isso. A gente falou em outros episódios, né, sobre a importância da gente estar fazendo essa troca, porque sempre quando eu converso com alguém, as pessoas, eu comento que a gente está gravando, né, sobre a mulher na menopausa, e as pessoas já querem o link, né? Impressionante. Fala, tô gravando, manda o link, quero ver. Então, assim, tem muita curiosidade hoje. O que a gente percebe que antes a gente não tinha essa comunicação, sabe? A gente não tinha essa facilidade de poder, essa abertura, né? Então tinha tudo aquele tabu, né? Tudo aquele... E hoje a gente vê que, tipo, tá legal pra gente fazer isso, né? Então, por isso que a gente tá convidando, assim, pessoas como você, pra gente poder falar a real, né? Abertamente. A Mara é dessas, a Mara, ela fala a real. Ela fala. E hoje, inclusive, é um assunto polêmico. Porque as mulheres falam, eu tenho calorão, eu tenho cansaço. Mas e a questão da sexualidade, né? Que eu acho que muitas vezes... Muitas mulheres ainda têm vergonha de falar. Isso é uma coisa que é muito louca, porque a gente está em 2025 e o sexo ainda é tabu. Ainda é tabu, assim, principalmente para a mulher falar disso. E acho que é muito importante um canal como esse que vocês estão criando, porque a gente tem que normalizar o envelhecimento. Que a gente envelhece. E que bom que o envelhecer hoje não é igual como era há 40 anos atrás. Então, eu tenho 51 anos, mas há 40 anos atrás, se você falasse assim, uma mulher de 50 anos, eu acho que não ia ser eu ou qualquer uma de vocês aqui, sabe? Era uma senhora já. Então, hoje, com toda a modernidade da medicina, o conhecimento, a gente consegue envelhecer, que é uma coisa natural. Inclusive, lá na Unimax, que eu sou professora da psicologia, a minha matéria é desenvolvimento adulto e envelhecimento. Nossa, olha só! E eu tenho uma frase que eu falo assim, que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Então, todo dia você envelhece um pouco. É que a gente acha que vai ter, assim, um marco. Que dali... Sim. Não, a gente está envelhecendo o tempo todo. E que bom isso significa que você está vivendo. E como que você escuta, assim, você tem essa troca também? Tipo, as meninas são mais novas, né? E como que é? Tem uma experiência? O pessoal reclama também ou quer saber? A minha classe, eu estou no terceiro ano, né? Quinto semestre, é híbrida. Então, a gente tem pessoas que estão na segunda formação, homens e mulheres, e a gente tem primeira formação também. Mas eu sinto que dentro da universidade, os assuntos são menos tabus do que fora dela. Acho que as pessoas também estão mais dispostas, né? A ouvir e a falar. Então, acho que se fala mais. Mas, eu acho que fora, por mais que a gente tenha a internet, o Google, o ChatGPT, as pessoas, elas têm medo, têm vergonha de falar. É o que você disse. A gente fala muito do calorão, mas a gente não fala que a gente não tem libido. Sim, ou a mulher fala, eu tô com uma secura vaginal, ou eu tô assim, ou o que eu preciso. Às vezes até chega na loja e fala assim, não fala diretamente, mas ela quer alguma coisa. Quando eu falo assim, esse daqui vai ajudar na libido, dali a pouco ela volta e leva. Exato. Entendeu? Não é naquele momento, né?
Então, até você pegar e tentar ter uma certa intimidade com a pessoa, né? Mostrar mais confiança e tal. Mas ainda assim, a pessoa É como se fosse vergonhoso sabe, a gente não ter certas coisas. E a gente não pode ignorar que o nosso aparelho reprodutor, ele foi feito para se reproduzir. E não teria muito sentido você se reproduzir com óvulos velhos, que é o que acontece. O que é o climatério e a menopausa? A mulher, ela nasce com o número de óvulos que ela vai ter a vida inteira. Então, esses óvulos, eles vão ficando velhos, porque o corpo, ele faz uma seleção natural. Então, quando você está ali em idade fértil, os melhores óvulos é quando você seleciona para você fazer seu ciclo menstrual. Os últimos são os que já estão mais velhos, já tem ali algum defeitinho, sei lá. E então, por isso que a gente chega um momento que a gente não se reproduz mais. Imagina você ter uma gestação com 60, 70 anos. Então, isso não faz sentido. Então, eu acho que primeiro é entender o que é o ciclo menstrual, que eu acho que muitas mulheres não sabem o que é o ciclo menstrual. Por desinteresse, não é nem desinformação, desinteresse. E acho que, assim, tem que se aproveitar a consulta ginecológica para você perguntar, para você se conhecer, você ter um espelhinho ali para você ver como é que você está sendo examinada. Eu acho que nem é talvez num primeiro momento, por isso que a gente fala para a pessoa não desistir, gente. Exato. Porque assim, às vezes você vai num primeiro momento, você vai se sentir segura, você vai tal, mas volta, né? Volta e pega mais dúvidas e volta, né? O que a gente percebe também, em alguns casos, é que quando a mulher está entrando num climatério, já está na menopausa, existe muita separação também, né? Então, assim, ela, além dela... Assim, muitas vezes o homem também não colabora, né? Porque ele também não sabe, de repente, o que está acontecendo. Sim, não é? ele acha que é mais desinformado, muito mais do que a mulher. A mulher já imagina, né? Então, desinteressado, assim, então, você imagina daí, para o homem que já, né, a mulher também não está entendendo do assunto. Aí um fica para um lado, outro fica para o outro, acabou. Aí não tem libido, aí ele acha que o problema é com ele, ou que ela tem mas outra pessoa. Muitas vezes, né, eu acho. Porque tem a questão hormonal, que é muito forte nessa fase, mas tem também uma... Eu acho que mexe muito com a cabeça da mulher, né, essa fase. De você estar com um problema psicológico mesmo. Ou você já porque o hormônio, ele mexe com tudo. Não, e eu já vou achar que eu tô velha. Ai, tô na plena menopausa. Nossa, já tô velha. Tipo, acabou. Sim, entendeu? Né? E eu acho que isso mexe muito com a mulher, porque é uma fase que aquela mulher morre e vai nascer uma nova mulher. Então, eu acho que isso também tem a ver, E acho que né? tem o nosso luto. De você não poder mais engravidar. Você não vai poder mais ter filho. E você não é mais fértil. Exato, né? Exatamente. Eu acho que é mais você terreno fértil, né? Assim, então, acho que é uma fase, né? É igual quando a criança vira para a adolescência com a menstruação, e agora é uma outra fase. Exato. Então, eu acho que bagunça um pouco a cabeça. Eu mesmo tenho medo de passar por essa fase, assim, tipo... Tô esperando aí, mas eu acho que dá um medinho. É engraçado, né, na adolescência, né, que a gente tem aquele fogo, né, que vem. Então, são fases, cada hora é uma fase, né? E se você for olhar, é a fase, é junto com a fase da vida. Porque nessa fase que a gente entra no climatério e depois na menopausa, é a fase que você tá querendo... diminuir seu ritmo. E não tô falando de cansaço, tô falando de propósito de vida. Então, você já trabalhou, você já construiu, né? já construiu. Eu mesmo tô passando por uma transição de carreira. Tô deixando o varejo, que sempre foi assim, o que eu amei, amo varejo, mas eu tô querendo uma coisa mais leve, uma coisa que eu não tenha que trabalhar de sábado, por exemplo. Ah, mas é porque você não tem pique? Não, é porque eu quero aproveitar a minha vida de uma outra forma. Então, acho que a gente passa a olhar a vida de uma outra forma. Sim. E aí, é necessário você ter também essa aquietação. Só que como a gente não está habituada a falar disso, as rodas de mulheres não falam disso, e muitas vezes eu percebo assim, sei lá, se uma fala, nossa, gente, como é que tá pra vocês? Porque pra mim, assim, nossa, eu não tenho libido. Uma imediatamente vira e fala, nossa, mas pra mim não mudou nada. E tudo bem, até pode ser que pra ela não tenha mudado nada. Mas isso é muito abandonador pra quem tá sentindo. E aí você fala, cara, eu sou um ET. E não, quem tá com a libido aqui. Tem ali uma genética melhor, porque ainda consegue ter, porque exatamente isso. O que é a libido? É o que faz você procurar o sexo pra você se reproduzir. Se a gente for olhar
biologicamente falando. Então, claro que você não vai ter tanta libido, porque você não é tão fértil, então é uma consequência. E tem a diferença entre a libido e o tesão, né? Da pessoa, né? O interesse da pessoa, já é bem da cabeça também, né? É que assim, o desejo, ele pode ser construído. Na adolescência, ele não precisa ser construído, ele tá ali nos seus sentidos. Você olhou, você já deseja. Na vida adulta, e eu não tô falando do climatério, eu tô falando assim, quando você casa, você tem uma estabilidade, você tem problema financeiro, você tem problema com o filho, a sua libido, ela não é... E tem a fase que depois que você tem um filho também, que você já fala, nossa, não dá, né? Ou filho que não dorme, que chora de noite, enfim. Então, nessas fases, você tem que ir construindo o seu desejo pelo seu parceiro e a relação, a construção da relação. Porque é nessa construção que a hora que chegar na menopausa, vocês vão continuar sendo parceiro ou não. Não adianta agora esperar vir tudo e agora querer arrumar tudo que não foi construído Eu até antes, brinco, né? assim, que é muito parecido com um filho adolescente. Você não participou da vida do seu filho a vida inteira, aí ele entra na adolescência e fala assim, não, eu quero que ele conte as coisas pra mim. Não, mas você não construiu isso. Não vai ser do dia pra noite que o cara vai chegar e falar, ai mãe, preciso te contar coisas. Não, isso é construído dia a dia. A relação amorosa também, de parceria. E, consequentemente, o sexo. Só que as pessoas, elas são... O ser humano, ele é muito... Ele quer que as coisas aconteçam sem ele ter que se esforçar, né? Ele acha que... Vem pronto. Vem pronto, né? E não é assim. E um casamento mesmo, é um casamento em que você respeita as fases do outro. Isso é um casamento. E não estou falando de ser casado no papel, mas a construção de uma relação amorosa. É isso. E as pessoas, elas não querem investir tempo nisso. E se você não investir tempo... hoje em dia se fala, parece que é tão fácil você casar e separar, que eu acho que nem isso a pessoa dá valor, né? Poxa, sua vida, né? Você está escolhendo uma pessoa, você está escolhendo, daí de repente acontece qualquer coisa, ou nesse caso até de repente essa menopausa ou isso que acaba o casamento, tipo, joga fora, tá Exatamente. Bom, né? E aí você joga fora uma família, joga fora... Entendeu? Porque eu acho que começa uma crise também, né? A mulher fica enlouquecida muitas vezes, né? E o homem não entende, né? Então... Mas é isso que é, ter essa construção antes. Então, de repente, se a gente começar com essa troca antes, de repente a pessoa fala, pô... E terapia, né? Eu acho que a terapia individual e a terapia de casal, ela ajuda muito a construir essa relação. Porque às vezes você não criou esse ambiente na sua casa. Tem dificuldade, E aí você precisa de um intermediador. Porque nós estamos falando, eu com o Carlos, a gente tem 26 anos de casado. Então, pelas minhas contas não, né? Nas contas, eu tô mais tempo com o Carlos do que eu sozinha comigo, assim, na minha vida. Então, assim, isso a gente foi construindo. A gente é um casal que sempre terapeutizados, já fizemos terapia de casal, já fomos para a igreja, aconselhamento pastoral, enfim. Porque a gente acredita exatamente nisso, a gente acredita na família. Então, a família é o bem mais precioso que a gente tem. Então, a gente sempre acreditou nisso. Tanto a gente como casal, quanto os meninos. E aí, assim, tem famílias que não construiu isso. E aí, o que acontece? Nós que construímos isso, a gente já tem uma certa competição. Não, mas isso aí foi você que falou. Sim. Não, mas eu falei isso porque você falou isso pra mim. E aí já cria aquele clima. Famílias que não construíram isso, que não tem esse diálogo, essa conversa ela fica muito mais ríspida, ela fica muito mais agressiva. E aí, muitas vezes, esse abandono da relação é exatamente porque se fala, cara, não tem mais jeito, né? E não foi até agora, não vai ser, né? Agora, né? Agora. E eu creio que sempre dá pra você reconstruir. Porque eu não acho que a coisa ela é linear. Eu acho que você vai reconstruindo em cada fase que ela vai acontecendo. E acho que as pessoas mais felizes, assim, nas suas famílias, e quando eu falo felicidade, não é que nunca tem tristeza, ao contrário, são as pessoas que elas superam isso juntas. E isso fortalece a relação. E você acha que depende mais da mulher do que do homem, assim? Porque a gente sempre tem, né, não sei, esse poder maior que a gente tem, de repente. Porque, pô, a gente, né, dá luz, a gente, tipo... Como que ela falou? Que a gente é um povo, né? Que a gente tem tudo, trabalha, né? Às vezes tem que cuidar de pai, mãe, muita coisa, né? Então... Ó, Ju, isso é bíblico. A mulher é dificular. Né? Ponto, assim. Isso então, desde os primórdios. Mas o que eu acho que
parte mais da mulher. A mulher, ela fala mais. A mulher, ela é mais... Claro que eu não estou generalizando, não são todas as mulheres, mas a grande maioria das mulheres são pessoas que vão... Exatamente, externam mais do que os homens. Até porque a gente vive numa sociedade machista em que homem... externar ali um sentimento ou uma fraqueza, não é tão aceito. Nem pro próprio amigo, nem pro cara do lado. É uma coisa que a gente estava falando até, né? A mulher sai no bar com as amigas e vai falar, ai, eu tô com calor, eu tô com isso. Eles não vão chegar e vão falar assim, eu tô com como que fala? Ejaculação precoce. Eles não vão nunca falar, né? Eu acho que não devem falar. Eu acho que deve ter até alguns que falam, mas isso não é uma conversa de bar, isso é uma conversa de sair ali com a gente falar um negócio com você tá acontecendo comigo, mas entre a gente, né, uma coisa bem mais restrita. A gente já grita, já fala pra todo mundo, o que vocês estão fazendo? Que eu preciso disso daí. Exato, então eu acho que mais nesse sentido, não necessariamente de procurar mais. Acho que a mulher, ela é mais impetuosa, assim, ela é mais, vai, né? E... O que às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim, porque às vezes isso também assusta um homem, que ele não tá sabendo lidar com isso, e essa mulher vai lá e joga. E ele fala, meu Deus, o que eu faço com essa louca aqui? É verdade. E o que você acha que uma mulher, você como sexóloga, o que você acha que a mulher pode fazer nessa loucura e nesse período louco? Eu acho que a primeira coisa é informação. Flá, assim, informação. E quem é essa pessoa? Normalmente... Você tem uma ginecologista ou um ginecologista, um homem ou mulher, né? Que já te acompanha há um tempo. Então, já conhece a sua saúde sexual, ginecológica, enfim. E aí, é traçar estratégias também. Por exemplo, tem mulheres que não podem, de forma nenhuma, fazer reposição hormonal. Porque a reposição hormonal também é uma coisa que existiu muito preconceito, porque as pessoas não sabiam, não sabiam sobre... Antigamente, a gente não tinha hormônio bioidêntico, que é o que a gente tem hoje, que o bioidêntico é exatamente o que a gente produz no nosso corpo. Então, essa é uma estratégia muito boa, porque não é você vir com uma reposição hormonal para você virar uma marombeira, por exemplo. Não, é para você, aos poucos, fazer no seu corpo... Porque o que acontece? Quando você vai entrando no climatério e na menopausa, de repente, seus hormônios zeram. Então, isso mexe com tudo. Para descobrir também, né? Qual que é o seu nível ali, Exato. Qual que é o que você tem que usar da reposição. Não só isso, mas quando isso acontece, essa mudança brusca, afeta diretamente aonde? O cérebro. E por isso que a gente tem depressão, e por isso que a gente tem crise de ansiedade. Então, não é só que você vai ter secura vaginal, você vai ter falta de libido. Não, é todo um contexto. Afeta tudo. Afeta tudo. Até, não tô indo bem no trabalho, não tô, em casa tá dando tudo errado. Não. Afeta você tudo fica que tá à sua volta. Oscilação de humor, aí você tem o calor, aí você não tá... O calor é você não estar confortável dentro do seu próprio corpo. Então é muito louco. E não dormir direito, não né? dormir direito. E estraga aí, o dia, né? Você faz dieta... Você come uma maçã, você engorda 1,5 kg, não consegue queimar esse 1,5 kg igual você queimava. Você começa a acumular gordura na barriga, que é uma coisa que antes não acontecia. Então, não são só mudanças ali do seu ciclo, são mudanças no seu corpo inteiro e na sua cabeça. É muito assustador quando isso começa a acontecer. Eu sei que já existem algumas abordagens de ginecologistas, porque... Se você vai anualmente na sua ginecologista, você já sabe quando seus hormônios eles começam a ter ali um declínio. Então, isso já começa a ser detectado. No meu caso, eu estou no climatério. A minha ginecologista, ela já foi me avisando, alguns anos atrás. Olha, daqui para frente a gente vai acompanhar esse exame, porque quando isso começar a cair, a gente já vai estar entrando nessa fase. Então, eu já estava muito consciente que isso poderia acontecer e quando isso poderia acontecer. E é muito maluco, assim, porque no meu caso, por exemplo, eu vinha com os meus hormônios ali muito bem. Regulados. E em 6 meses eu tive uma queda super brusca. Foi muito, meu também, foi muito assim. Do nada. Nossa, né? Exato. Talvez se eu não tivesse fazendo esse acompanhamento já com ela, isso fosse muito mais assustador. Mas como eu já sabia que eu já estaria entrando nessa fase, não foi uma coisa tão assustadora. Então, primeira coisa é, para quem está longe dessa fase, já ter essa pessoa, já ter esse ginecologista, essa ginecologista, para ir te acompanhando. Esse acompanhamento, Eu, particularmente, prefiro
ginecologista mulher, porque eu acho, não porque eu acho que a pessoa precisa passar pelas mesmas coisas que você, mas eu acho que existe uma empatia maior por saber o que é. A segunda coisa é já começar a fazer uma psicoterapia, porque isso vai mexer com tudo. Envelhecer mexe com qualquer pessoa, porque você está chegando mais para o fim do que para o começo. Então você entra em crises existenciais. Será que eu construí tudo o que eu queria? Será que eu, hoje, com 51 anos, eu estou fazendo aquilo que eu sonhei fazer com 51 anos? Eu realizei aquilo que eu queria realizar? A minha saúde está boa? Enfim, você começa a revisitar isso. Então, eu acho que a terapia, ela é sensacional. E também essa coisa do diálogo. A partir do momento que você já sabe que isso vai acontecer com você, você já compartilhar com o seu parceiro. Já começar essa conversa. Olha, amor, precisamos conversar. Sabe? E trazer isso. Também conheço, assim, várias abordagens ginecológicas que a médica, ela convida o marido para ir para consulta ali junto, para que ele tenha essa informação. Às vezes é mais fácil para ela falar do que a mulher mesmo explicar, né? Eu também acho. E de tirar dúvidas também do marido. Sabe o que eu fiz? A minha terapeuta, ela me deu um manualzinho escrito, super prático, assim, de ver. Eu encaminhei pro meu marido. Falei, lê aí, lê e vê o que eu tô passando. Porque é mais fácil entender dessa forma. E quando eu não consegui dormir, que eu acordava de mau humor, eu já ia falar brava. Então, eu peguei no nosso grupo de família, eu falei assim, ó, seguinte, eu não tô dormindo bem, tá acontecendo isso, desculpa, seu nananana, e tá. Aí todo mundo ficou sabendo, beleza. Isso. Liguei correndo pro meu médico, me ajuda. Agora, chegou aquele momento que a gente conversou, tal. Meu, foi tudo assim, parece que... É que eu sou meio assim, né, detalhado, sabe? Eu fico organizando, eu falo, mas fica mais fácil e fica menos doloroso quando você... consegue organizar e consegue enxergar. Senão parece que um dia você dormiu num corpo e no outro você acordou em outro. Então, eu acho que isso muitas mulheres passam. E isso é assustador. Mas muitas vezes porque você também não quer enxergar que você está chegando nessa fase. É isso que eu ia falar. Você aceita muito bem. Eu acho que eu não vou aceitar muito bem. Então, eu acho que é pior, né? Mas você já vai se preparando, né? Que você já sabe como você então, mas Você já está se preparando, você mandou um podcast sobre isso. É verdade. Entendeu? Você já vai. Olha só, tá vendo, você não tá percebendo. Eu tinha pensado, olha como é conversar com uma terapeuta, uma psicóloga. A gente vira o olhar. Tá vendo? Você já tá falando sobre isso. Talvez, é verdade. Se você não fosse aceitar, você não ia querer nem tocar nesse assunto. Porque tem gente que aceita numa boa, né? Recebe isso. Eu não sei. A gente tava falando até das vantagens, né? Porque a gente só mete a boca na menopausa, né? Fala, vai ser assim, vai ser assado. Gente, que né? Presente, você não menstrua mais. Isso, maravilhoso. Tem vantagens, poxa, gente. Você tá pronta pra ir pra praia e você não menstrua mais. Isso é uma benção. E eu acho que depois dessa virada, não tem cólica. né? Não sei se vocês tinham cólica. Eu tinha muita cólica. E acho que depois dessa virada, nossa, pelo menos o que está acontecendo em alguns casos, assim, até comigo, né? A gente começa a ver as coisas realizarem ao nosso favor. Hoje, eu me vejo mais, eu penso mais em mim mesma, que antes eu não via. Então, como hoje eu tô me cuidando mais, eu tô percebendo toda essa mudança, parece que muitas coisas assim estão vindo mais ao meu favor. Não tô sendo egoísta com quem mora comigo, ou com quem eu tenho, minha família, nada. Mas eu tô conseguindo ver, você deve entender melhor, a sua mente já tá ali assim, ó. De como eu tô me sentindo bem e realizando coisas que eu queria. Aí você vê, agora. Eu poderia ter feito isso até antes, né? Mas tipo, agora... Mas será que você teria aproveitado igual você aproveita hoje? Então. Com um filho pequeno, sabe? Tinha outras demandas. Exato, né? Eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que essa fase, se você olhar com carinho ela vira uma fase de introspecção e de redescoberta. Quem é a Ju, a Flávia, a Mara, por isso que eu falo, menopausa. Vamos tirar esse rótulo aí, essa coisa, né? Ai, meu Deus, vai acontecer, porque todo mundo vai acontecer. Todo mundo vai acontecer. Mas é a mulher. E ainda bem, né? Porque a outra alternativa não é boa, né? Ainda já pensou a gente igual a Sara da Bíblia? Ter um filho com 90 anos, não ia dar certo. Então tá ótimo. Então tem coisas boas aí. Eu acho que a gente tá aqui, né? A gente fala que a gente fala isso, né? A gente não vai ter todas as respostas, mas a gente pode receber muitas perguntas e dúvidas e a gente depois responder. A Mara também pode responder através do Instagram, enfim, né? Então, acho que vai rolar, eu acho que isso é uma abertura que a gente tem hoje aí bem legal.
E falem, né? Falem com as suas amigas, façam grupos para falar disso. Tem um grupo, o grupo da menopausa. Eu acho que quando você pega uma palavra, né, que você tem medo, e aí você fala, esgota ela normaliza. E acho que é isso que falta, a gente precisa normalizar. Eu fui na minha maquiadora para fazer a maquiagem para vir aqui, e aí a Dani perguntou, vocês vão falar sobre o quê? Eu falei, a gente vai falar sobre menopausa. Ela falou, nossa, um tema tão importante de ser falado. Então você vê que as mulheres estão precisando, que foi o que você começou a falar aqui, né? Quando fez a abertura. Então eu acho que assim, é uma coisa que está gritando em todo mundo e a gente precisa normalizar isso. Não, e a gente tem exemplos, né? E você é um exemplo, né? Você é empresária, você tem um pique danado e você não entrou na menopausa, mas você tá... Tô no climatério já. Tá indo, um ano, já tô aí. E isso dá um conforto, sim. Eu acho, dá muito conforto, porque a gente às vezes vê uma mulher enlouquecida e a gente não, né? Não é isso, a gente tem recebido alguns áudios, algumas coisas até, se você quiser ler o da... Mas aí eu quero assim, vou olhar bem pra câmera aqui e vou falar que para aquela mulher de 30, 35 anos. Eu dou muito crédito a eu entrar nessa fase do jeito que eu tô entrando por algumas escolhas e coisas que eu abri mão lá nos meus 30 anos. Olha lá, isso é importante, então, assim, a minha alimentação, ela é muito regrada desde os meus 30 anos. 28 anos, eu tenho uma alimentação regrada. Eu faço esporte desde que eu me conheço por gente. Não fui atleta porque não era pra mim, mas se eu pudesse, eu teria sido atleta, assim, porque eu amo esporte, eu amo estar ativa. Mesmo nos dias, hoje realmente, era um dia que eu poderia ficar na cama, assim, não acordei bem e tal. Eu falei, não, eu preciso ir, não é uma escolha. Eu tenho que ir. Então, pra mim, a alimentação saudável e atividade física, seja ela qual for, sempre foi um hábito. Assim como escovar dente. Então, eu acredito que hoje eu tô colhendo muito dessas escolhas que eu fiz. Por exemplo, eu tinha essa condição como família, eu nunca tomei anticoncepcional. Porque eu sempre quis deixar essa minha dose hormonal para quando eu precisasse fazer reposição. Foi uma escolha que eu fiz junto com a minha ginecologista e junto com meu marido. A gente tomou 2 sustos nesse meio tempo, assim, que poderia vir neném, sabe? Não aconteceu, Deus não quis. É, mulher no climatério engravida, né? Não, a gente não foi nem no climatério. Não foi nesse período aí, né? Porque a gente usava outros métodos, mas era um acordo entre a gente. Então, eu acho que assim... Gente, não tem colheita sem plantio. Não tem. São as escolhas que a gente faz na vida. Vai querer chegar agora, querer milagre, querer, né? Vai acontecer? Vai acontecer, mas num ritmo diferente de quem já vem construindo isso. Porque senão também a pessoa, ela me olha e fala, nossa, mas olha como a vida é boa com a Mara, ela tem sorte. Não é sorte, foram né? escolhas que foram sendo feitas. Eu abri mão de muita coisa. Eu não bebo álcool minha vida inteira. Uma escolha que eu fiz. mas são escolhas. Dá tempo ainda. Não, mas é o que eu tô querendo dizer. Você vai servir álcool agora? Não, né? A gente tá cada vez pior. Mas tudo bem, dá tempo ainda. Dá tempo. Mas na minha cabeça eram escolhas que eu tinha que fazer, assim, sabe? E eu tenho uma coisa que... Ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Eu sou muito disciplinada. Eu faço propósito de açúcar. Mas é porque acho que... Será que na sua mente que já é preparada? Porque você tem... Mas eu preparei ela! Você já tem não, essa... E você né, de ser terapeuta e tem já... TDAH. Tenho TDAH. E tipo, acho que você põe uma chavinha assim, você fala, eu não quero isso hoje. Tic. Aí já... Não é assim, já fica assim, ó. Por exemplo, doce. Eu sou louca por doce. Se eu pudesse, eu substituía tudo. Não comia arroz, feijão, salada, nada. Só comia brigadeiro, pudim. Maravilhoso. Eu sou louca por doce. Só que, por exemplo, o doce, ele piora muito o meu TDAH. Eu fico completamente desatenta. O açúcar, ele é um veneno pra mim. Ele me deixa muito excitada, assim, muito... Eu não tenho sono, se deixar, eu não durmo. O meu pensamento, ele já é um pensamento... complexo, acelerado, ele fica muito pior. Então, quando eu comecei a perceber isso e comecei a estudar sobre isso, de novo,
comer açúcar pra mim, por mais prazeroso que seja, é um veneno. O quanto eu quero me envenenar? Sim, é um prazer momentâneo que vai te custar caro. Exato. Então, assim, não é que eu não como açúcar nunca. Mas você sabe o momento. Mas eu não tenho autocontrole. Então, o que eu faço? Eu normalmente faço o propósito e eu tiro o açúcar. Eu fiquei o ano passado, da Páscoa até o Natal, sem nada de açúcar. E aí, agora, eu comi açúcar até o dia 2 de janeiro e vou ficar até o Natal de novo. Mas se você faz alguma promessa? Eu faço o jejum de propósito, né? Eu sou cristã, então no nosso caso eu faço o propósito. O que seria, assim? Eu dedico a Deus eu abro mão desse meu prazer da carne em prol de Deus. Tá. E quando eu sinto vontade, por exemplo, eu vou pra palavra, eu leio a Bíblia, eu faço um devocional. Então eu me alimento com algo que não é um prazer momentâneo. Tá. Então isso é muito claro pra mim. A segunda vez você vai fazer agora. Desse tempo todo Mas eu já sempre fiquei assim. Você sempre faz, mas assim, agora já é mais... Já é mais rígido, assim, sabe? E eu sinto muita melhora, não só no TDAH, mas a minha pele muda muito. E você não passa meu vontade cabelo. nenhuma, não é uma coisa que parece que realmente... É porque... Quando tem esse propósito, né? Eu acho não é só não isso, é assim, qualquer coisa que você... A gente sempre acha que a gente não consegue. Por natureza, você sempre vai achar que você não consegue. E você falou, você tem uma chavinha. Eu acho que eu tenho uma coisa que me retroalimenta. Cada vez que eu consigo, eu me sinto muito vencedora. É legal. E aí eu falo, não é... O açúcar não me domina. Eu domino ele. E é uma recompensa muito maior, né? Pra autoestima até, né? Exato, pra autocontrole, pra tudo. Sim, tipo, não vou perder você pra um consegue, brigadeiro. Você consegue. Eu sou mais forte que isso. Exato. Se eu consigo isso, eu consigo muitas outras coisas, Eu tenho uma amiga que fala, não, a pessoa que é capaz do que a Mara faz, eu tenho medo dela. Mas é muito isso, de você se desafiar, sabe? E eu já tive momentos, assim, o fato de eu ser influenciadora, muitas vezes, Páscoa, essas datas, assim, eu recebo muito doce na minha casa, assim. Eu amo, por exemplo, ovo de Páscoa de pistache, eu amo. Aí aquilo tá ali na minha mesa, assim, eu falo, meu Deus, vou tomar uma água. Pra não olhar pra isso. Mas é isso, de você se vencer todo dia. E a sua família, que mora com você, eles comem também? Comem tudo. Isso é duro, né? Tudo. Isso é ser mais forte ainda, né? Mas é assim, a maior provação. Mas olha que interessante, né? Se a minha família não... Vamos dizer que eu privasse todo mundo, privasse minha casa. Não, essa casa aqui não vai ter açúcar porque eu não tô comendo açúcar. O quanto seria o autocontrole meu? Autocontrole meu é eu ver. Ia ser fácil. Mas eu eles falo, te não. respeitam? Ou eu fico assim, só hoje? Não, super respeito. Super respeito. Isso até porque também. eles são atletas. Foram atletas muito tempo, atleta de elite. Então, eles sabem o que é abrir mão para você ter desempenho. E eu vou contar uma história aqui de açúcar, que ela foi bem emblemática para mim, assim. O Lucas, ele sempre passou com um médico de medicina integrativa. E tem um protocolo que você tira uma parte do seu sangue, coloca... Ai, como chama? Aquele gás que tem na água. Ai, esqueci. Ozônio. Você ozoniza o sangue, mistura lá e volta. Porque quando você faz isso, o teu corpo ele tem uma recuperação melhor. Então, o Lucas fazia esse protocolo. O Lucas era um cara super disciplinado e tal. E, enfim... E aí, uma vez a gente foi fazer esse protocolo e o nosso médico era de Brasília, então a gente viajava para Brasília, a gente ficou muito amigo do médico, inclusive a gente ficava na casa dele, Dr. Ribas. E aí, no dia que antecedeu o Lucas fazer esse procedimento, foi aniversário do doutor. E aí a gente cantou parabéns e tal, e aí ele falou, não, hoje pode comer o bolo, né? Tá. E o Lucas já vinha sem comer. E o Lucas já fazia esse protocolo há muito tempo. E o sangue dele era um sangue líquido, igual quando você tira sangue assim, né? No dia seguinte, ele foi fazer o protocolo, o sangue coagulava. Ela não conseguia tirar o sangue dele. E aí, a gente nem lembrou do açúcar, nem lembramos disso e tal. E aí começava a tirar ali na bolsinha e tal, coagulava. E aí chegou um momento e ela falou assim, Lucas, o que você fez diferente? Eu falei, não fiz nada, tal. Aí ela falou assim, você comeu açúcar esses dias? Eu falei, comi ontem. Ela falou, por isso. Nossa. Quando eu vi o que isso fazia, literalmente, na corrente sanguínea,
Pra mim, aquilo ali... Você escaneou. Foi assim, um choque de realidade. Não é coisa da minha cabeça, isso acontece. Né? Então, isso ficou muito ali. E aí, eu quero isso pra mim, né? O quanto eu quero, o quanto vale a pena. Então, eu abro mão ali no Natal, que eu acho que é uma festa que tá todo mundo e tal. Enfim, nos outros... sem exagero também, você já sem sabe. Às vezes eu exagero. Mas não é o seu dia a dia, né? Mas não é você rotina. nem consegue. E aquilo que eu tava falando, né? De você conseguir. Sempre que você tira, então, por exemplo, quando eu parei de tomar café com açúcar, o começo, você não sente o sabor, é horrível. Mas tudo é costume. Tudo é costume. Então, o seu paladar, ele vai se acostumando. Quanto mais eu tiro o açúcar, primeiro que menos eu tenho vontade de comer. E segundo, que eu não tenho mais o mesmo prazer. Mas fica doce, muito doce, né? E eu acho que a gente acaba... quando volta, daí o açúcar pega e não sai, demora pra sair também, né? Na verdade, eu não me preocupo muito com isso. Porque como eu sei que é um período ali de uma semana que eu vou comer, então não é uma coisa assim que eu fico muito preocupada. Mas, e assim, eu lembro que na primeira vez que eu fiz, eu queria comer a casa, assim. Se deixasse, eu queria... Eu até falei, eu vou ter um pico glicêmico aqui. Na segunda vez, eu já não tive isso, assim. Já não... gostoso, comi, mas sem enjoo, assim, não tem mais aquele gosto, assim. Eu até falei essa frase pro Gustavo, falei, nossa, Gustavo, eu tava com tanta vontade de comer brigadeiro. Depois você já... E parece que o brigadeiro não tem mais o gosto que eu esperava que ele fosse porque acho que você também limpou, né? E daí põe uma coisa super doce ali, você vai estranhar aquilo, né? Mas, gente, a gente consegue tudo, assim, não tem força maior do que a sua decisão. É a sua decisão que vai falar, sabe? E nesse aspecto eu sou muito disciplinada e muito decidida. Então, quando eu abro mão, eu acho que é o que comanda a gente, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A nossa mente realmente comanda. Tem então, poder, se você vai pensar alguma coisa pra baixo, acho que ela vai te levar. Se você levar pra cima, ela vai te levar, né? Então, acho que tem tudo isso. E a nossa cabeça, quando você não decide, o nosso cérebro, ele tende a deixar você na zona de conforto. Porque é mais confortável pra você. Sim. Então, vai vir aqueles pensamentos do tipo, só um. É só um brigadeiro. Ou tipo, hoje não vou treinar, nossa, não sei o quê, né? E fica. Aí você fica pensando, nossa, eu tenho que chegar lá, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que não sei o quê, sabe? Você começa a colocar obstáculos, você já não vai. Aí você fala, hoje eu não vou. Pronto, né? Mas nesse dia, quando você decide, é o que mais vale a pena, né? Você fala assim, graças a Deus que eu e você não sente assim que você é muito poderosa? Sim. Eu fui. Falando, eu vou me arrastando, mas eu vou, né? Eu vou também. Agora, assim, como a gente nunca é perfeita. Minha dificuldade, tomar água. É verdade? Eu não sou muito fã de água. Eu não tenho esse hábito, mas faz diferença, assim, né? Muita. E aí, eu fui na minha consulta com a nutricionista, acho que em setembro, outubro, e eu reclamei dos meus resultados, assim, minha pele, achei que, sei lá, tava com mais celulite e tal. E que é uma coisa também dessa fase, porque você não tem hormônios, né? Lipedema, vem tudo junto. E aí, ela falou assim, tá, beleza, mas tem um fator aqui, você não bebe água. E eu, assim, se eu bebesse 2 copos no dia, era muito de água. Nossa, e mesmo praticando atividade? Tudo, assim, e não sentia dor de cabeça, nada. E aí eu falei, não é possível, gente, eu consigo tanta coisa, como é que eu não vou conseguir beber água? E aí, até vou contar como é que foi o meu processo, para as pessoas começarem a pensar nos seus processos. Eu comecei, em vez de eu falar assim, puta, que saco, eu tenho que tomar água, eu comecei a pensar assim, por que eu não gosto de beber água? Quais são as coisas da água que eu não gosto? Aí eu descobri que, por exemplo, não gosto de água gelada. Também não, Não gosto, assim, não tenho esse paladar para água gelada. Então eu já sabia que, se eu fosse beber, eu tinha que beber natural. A minha nutricionista, beijo pra Bruna, falava assim, fica com uma garrafa de 2 litros. Se eu ficar com uma garrafa de 2 litros, eu vou ficar desesperada o dia inteiro. Porque parece que eu vou beber, e aquela garrafa não vai esvaziar. Então, eu já vi que uma garrafa de 2 litros não funciona pra mim. A garrafa que funciona é aquela de 350 ou a de 500. Porque cada vez que eu acabo com uma, eu me sinto vitoriosa. Consegui mais uma. Entende? Isso funciona pra todo mundo? Não, pra Bruna super funciona a garrafa de 2 litros. Mas pra mim, eu comecei a ver quais eram... Outra coisa, a garrafa tem que ser transparente.
Porque eu preciso saber quanto de água tem ali. Se for aquelas garrafas que são pintadas... Você não sabe, Você não consegue ver. Eu não sei quanto que tem ali. Eu vou chacoalhar, mas eu não sei. Então, eu comecei a traçar estratégias para eu me vencer. E cada vez que eu bebia ali meio litro, 350, sei lá, eu comemorava comigo mesma. Hoje, só de manhã, eu bebo 1,5 litro. Tá vendo? Olha como muda, né? Gente, É o hábito, né? Mas é o hábito, é você se forçar. Tem dia que eu tô afim de beber 1,5 litro? Não, mas eu tenho que beber, ponto. Eu não dou muita escolha pra mim, sabe? Para, você não é mimado, você não é criança, você é adulto, você tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, então vamos fazer. É isso. Ai, E eu acho que isso funciona pra tudo, né? Então, pra você ter o hábito de você colocar uma atividade física, as pessoas, elas colocam metas muito grandes. Então, elas querem sair do nada para 5 vezes por semana de atividade física, sabe? Ou sair de 2 copos para 4 litros. Não, você não vai dar esse salto. Então, quando você entende que é gradual e você comemora cada degrau que você sobe, eu acho que isso vai fazendo virar hábito e não só um momento. As pessoas não fazem atividade física, elas querem sair de 0 para 1 hora. Correr, não, e 1 hora. Cara, se você não faz nada, você começar 10 minutos por dia, você vai ter feito 50 minutos na semana, 50 minutos é muito melhor que nada. E aí depois que você já está fazendo 10 minutos, você vai ver que fazer 15 não é tão horrível. E daqui a pouco você está fazendo 1 hora. Agora, você sair da inércia para 1 hora, 5 vezes por semana, uma que cara, vai ser muito difícil. Vai ser a minha garrafa de 2 já litros. era, daí não dá. Tá vendo? Ó, tem mais essa dica. E sempre quando a gente termina o programa também, a gente coloca uma dica, né? Em alguns programas a gente fala pra pessoa chegar e abrir uma garrafa de vinho. Então, nesse caso... Uma água. Vai ser uma água com Nesse caso, gás. não tem uma melhor dica do que a da Mara, ó. E você toma água com gás também? Eu só tomo, assim, se deixar, eu só tomo água com gás. Então, eu acho legal um drink de água com gás. De repente, você colocar uma rodelinha de limão, né? Daí fica Não, legal. e tem várias coisas. Você pode misturar ali com suco, você pode... Eu já vi uns drinks que você mistura com gelatina. Enfim, eu não fiz assim. Mas acho que funciona e pelo menos fica bonito. Fala, você não bebe? Não, eu bebo. Aí tem que pegar que meu jeito. né? Põe um limão, põe alguma coisa, deixa um hibisco, de repente, ali colorir um pouquinho, né? Depois podia ter lá na granulada umas ideias de drink com água. Ai, dá pra fazer a gente uns tá de drinks. tempo, ainda dá pra gente conversar mais? Ou dá? Drake, pouquinho. como estamos? Eu acho que a gente nem precisa pedir dica pra Mara, porque ela deu várias dicas. Vou ter vários cortes. Vários cortes das Dicas. Mas se você puder falar pra mulher um conselho, uma dica, dividir com ela, o que você falaria pra mulher que tá passando por essa fase? Eu diria pra você se amar mais. Eu acho que a mulher, ela se ama pouco, sabe? Ela ama muito os que estão à volta dela, mas ela se ama pouco. E eu acho que essa é uma chave que quando você comentou aqui, você também, quando a gente passa a se amar mais, a gente passa a respeitar os nossos limites e as nossas fases. Então, se ame mais. É isso. Ai, amei. Vocês que estão sem açúcar, você sabe que eu trouxe algumas coisinhas da loja, né? Adoro. E algumas coisas de pistache. Olha lá, é sem açúcar, gente. Muito obrigada. Gente, Foi uma delícia. Olha, obrigada. A gente vai ter que fazer outro programa. É isso que eu ia falar, você vai ter que sempre voltar. assim, né? A gente volta e fala mais. A gente porque- vai abusar da Mara. E eu acho que as pessoas vão começar a colocar muitas perguntas. Vai ser bem interativa aí nossa. E eu acho que quanto mais as pessoas perguntarem, Dá mais pra vocês gente podem trazer, contribuir e os convidados também. Né? De repente então, fazer aquele bate-papo assim, Bate-bola. né? De bate-bola, assim, de falar, eu acho que é bacana. Vamos fazer isso, a Mara vai voltar. Com certeza. Obrigada, Um beijo Mara, e obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E semana que vem tem mais. Isso aí, valeu, Beijo. Drake. Nenê, valeu. Ai, gente, é essas coisas que me salvam. Ai, glória a Deus. Nossa, a gente vai em assunto, de repente a gente tá Já viajou, né?